Pronto, vocês já podem pôr o nome de vocês, tá? Infelizmente, o que é Islândia? Infelizmente, para aula de história, não, né? Bom, vamos abrir o livro. A gente vai retomar a leitura de ontem, certo? Página 135, tá bom? História, lá vem muita história. Ah, não, mas aqui vai ser tranquilo. Vou só explicar a atividade, contextualizar a atividade, tá bem? Sossegado. Tô até com a fala mansa. Vamos lá. Página 135. Vamos recapitular um pouquinho, aliás, do que nós estávamos vendo, né? Estávamos vendo lá na página 133 a teoria absolutista, né? Que era aquela teoria que pretendia passar toda a responsabilidade, mas também todos os poderes políticos, militares, do legislativo, da criação de leis, dos poderes econômicos, tudo para o rei. Ele seria absoluto, seus poderes seriam absolutos. E isso era o que se baseava o absolutismo, certo? E o absolutismo tem também muitos teóricos que passaram a desenvolver, né, textos e pensamentos que serviam de base, né, iriam respaldar o absolutismo, certo? Livro de História, sem preguiça, tá? Livro de História, página 135. Vamos lá. Tínhamos Nicolau Maquiavel, né? Isso lá na página 135, tá? Nicolau Maquiavel, que dizia o seguinte, né? Ele se baseava no conceito de que os fins justificam os meios, né? Ele entendia que não importava a estratégia ou a tática que o rei devesse escolher para se manter soberano. Né? Ele podia fazer de tudo, os fins justificavam os meios. Qual era o fim? Era ele ficar no seu trono, no seu império, no seu reino. E quais eram os meios? Era o processo, né? As escolhas, os métodos dos quais ele iria utilizar para que atingisse esse fim, certo? E o outro pensador era Thomas Hobbes, né? Hobbes, com base no pensamento que ele havia desenvolvido, né? Que o homem é o lobo do homem, Hobbes explica que a sociedade necessitava evoluir na sua política para poder se organizar enquanto Estado, né? Era preciso sair do modo de vida natural, aliás, sair do natural modo de vida, focado apenas na sobrevivência, né? E que para o rei ser respeitado deveria existir um governo centralizado e forte, né? Segundo Hobbes, para escapar ao caos e ter assegurado a sobrevivência, o homem perderia a liberdade política. Página 135. Como assim, liberdade política? Ele dizia, Thomas Hobbes, dizia que a sociedade só poderia evoluir de uma melhor maneira se passasse, né? Se quisesse evoluir, ela tinha de abrir mão dos seus direitos, certo? E que deixasse toda a responsabilidade nas mãos do rei. É um pouco, é um pouco parecido com o que a gente faz na urna eletrônica. A gente tira certas responsabilidades nossas e põe, tudo bem, Raíssa, e põe essa responsabilidade no prefeito, no vereador, no deputado federal, deputado estadual, senador, governador e no presidente. A gente põe essas responsabilidades neles. Qual a diferença? É que a gente pode colocar essas pessoas lá e a gente pode tirar também, né? Num regime absolutista, isso não acontece. Os poderes, claro, são absolutos ao rei, certo? E Hobbes dizia que a sociedade seria melhor, iria atingir outros níveis, outros patamares evolutivos,
se a sociedade abrisse mão dos seus direitos e deixasse todas essas responsabilidades administrativas, econômicas, sociais, seja lá quais forem, nas mãos de uma pessoa, o rei, que ele teria esses poderes absolutos para guiar melhor essa população, essa nação, esse império, esse reino. Né? E temos aqui a teoria, só um minuto, a teoria travou dos direitos divinos dos reis, né? Que era outra base teórica para respaldar o absolutismo. Né? O trono real não é o trono de um homem, dizia Jacques Rousseau, pensador de maior importância na defesa da legitimidade da Igreja Católica, ao lado do rei na administração do Estado. A Igreja Católica via, a Igreja Católica via nas teorias absolutistas um perigo para seu poder e privilégios. Como assim, professor? A Igreja Católica é o seguinte: ela caminhava lado a lado com o rei, né? Lado a lado com a nobreza, de modo que, basicamente, um protegia o outro e um atendia aos interesses do outro. Às vezes, os interesses não eram iguais, mas estamos falando de duas superpotências de influência, duas grandes potências, né? Eu estou falando de entidades, duas potências do poder executivo e legislativo e também judiciário, né? Nós estamos falando de tempos atrás, estamos falando de Idade Média. Essas potências, às vezes, tinham interesses um pouco diferentes, mas elas se ajudavam. E você imagina o medo da entidade, da instituição, da Igreja Católica, se todos os poderes fossem apenas do rei, né? Se uma teoria absolutista viesse a ser realidade, isso iria atrapalhar em muito os interesses da igreja, o interesse do clero. O clero tinha muitos interesses e tinha principalmente o interesse de manter vários dos seus crimes escondidos. Né? Também tinha interesses econômicos, interesses expansionistas, interesses, se eu estou falando expansionistas, eu estou falando territoriais. Né? E interesses óbvios, que são os interesses ideológicos, interesses de catequização de outros povos dominados, interesses de dominação também. E se todos os poderes estivessem na mão do rei, esses interesses poderiam ser abalados, poderiam talvez não ser atendidos. A igreja estava com medo disso, né, dessas teorias, porque agora não apenas tínhamos um rei querendo ser o manda-chuva, o dono do pedaço. Tínhamos filósofos, né, desenvolvendo teorias em favor disso, né? Dois grandes filósofos aqui estudados nas universidades do mundo inteiro, Thomas Hobbes e Nicolau Maquiavel, desenvolvendo teorias em favor do absolutismo. Então a gente tem intelectuais dizendo que sim, esse modo de governar é legal e vai ajudar a sociedade. Isso também ajudou a potencializar, né, a inflamar esse sentimento de medo, de apreensão da Igreja Católica, um sinal de perigo. Para os absolutistas, o poder do rei era soberano e estava acima de qualquer estrutura social, inclusive da Igreja Católica. Vendo esse perigo, para os católicos, teorias foram elaboradas por pensadores como Jacques Rousseau e Jean Bodin, aliás, já que é francês. Eles acreditavam que o rei tinha a obrigação de pacificar e unificar a sociedade, principalmente os nobres e os camponeses, com as ideias religiosas. Então, notem aqui o que esses filósofos, aliás, esses pensadores diziam, que a função do rei era trazer a paz, a unificação de povos
de várias classes sociais, né? Dos reis, da nobreza até o campo. Mas diziam que isso deveria ser feito nos moldes da Igreja Católica, né? Por meio da religião, certo? Com ideias religiosas. Mas, sem dúvida, o que a Igreja Católica queria era interferir no governo real. Como eu falei, o absolutismo é uma bomba nos interesses da Igreja Católica. Vamos ver Jacques Rousseau. Este pensador defendia que o Estado seria uma junção dos poderes políticos com os poderes religiosos. Logicamente, a administração de um reino por um rei teria de ser indicada e reconhecida pela Igreja Católica. Do contrário, não teria valor algum. Para Rousseau, o rei seria uma extensão do poder divino e não poderia ser contestado. Acreditava que a harmonia social passava pela aceitação das classes, que teriam de se manter de acordo com suas origens. Isso aqui, pessoal, basicamente é o seguinte: é o que acontece nos governos hoje em dia. Vamos nos atentar para os interesses desse teórico aqui. Ele dizia o seguinte, que o rei deve ser alguém indicado pela igreja. Que bonito, né? Mais ou menos o que acontece hoje em dia. Se eu tenho um ministro indicado pelo presidente, não todos, claro, né? Eu tenho mais ou menos uma pessoa que vai atender os interesses do presidente, né? O ministro, por exemplo, eu não vou falar nome de ministério. O ministro tal, dentro do ministério tal, vai poder trabalhar em favor do presidente, até mesmo como uma maneira de retribuir essa indicação. Agora você imagine, né, lá em 1600 e alguma coisa, um rei sendo indicado pela igreja que vai atender muitos dos desejos, das vontades da igreja. Opa, aqui a gente nota um interesse gigantesco, né? É quase que querer brincar com a inteligência dos nobres, dos reis da época, né? Claro que isso não ia dar certo. E vamos ver aqui Jean Baudin. As ações de Baudin eram bem mais políticas do que as defendidas por Jacques Rousseau. No campo político, combateu a criação do parlamento, um dos moldes da nossa sociedade do ponto de vista político, certo? Que teria a função política de limitar os poderes do rei e, consequentemente, da própria Igreja Católica. No campo religioso, ficou conhecida por perseguir pessoas que cultuassem religiões que não a católica. Aqui a gente vai entender a promoção de tortura também, certo? Promover a tortura. Mas, sobre o parlamento enfraquecendo os poderes da igreja e do rei, a gente tem vários exemplos, né? Como, por exemplo, a formação, isso já bem recente, né? Século passado, a formação dos estados da Europa, ou então o parlamento que, depois da derrota de Napoleão Bonaparte, ajudou a reestruturar a Europa, né? Isso no ano de 1900, aliás, desculpa, 1821. Já que ele foi coroado em 1804, seu primeiro exílio foi em 1814, seu último exílio foi alguns anos depois, ele veio a morrer em 1821. Continuando, vamos dar uma lida muito importante sobre Luís XIV, certo? Na página 137. Luís XIV e o Estado Todo-Poderoso. Para Luís XIV, isso aqui vai ser muito importante para a nossa atividade, tá? Eu queria que todo mundo prestasse muita atenção. Para Luís XIV, a monarquia só podia ser absoluta. Aqui a gente já vê que ele não quer nem saber das ideias da igreja, tá? As ideias da igreja ficam de lado. A monarquia tem que ser absoluta. Sua mãe inculcou-lhe o gosto pela grandeza real e por participação e por uma, aliás, etiqueta rígida. E lhe assumiu profundos sentimentos religiosos.
Mazarin lhe dispensou uma educação política e prática, fazendo-o assistir aos conselhos desde os 12 anos de idade. Com a morte de seu mentor, instaurou-se uma monarquia administrativa, dirigida pelo ministro Jean-Baptiste Colbert. O rei viu aí o meio de restaurar sua autoridade e, assumindo a direção, inserir-se no projeto do cardeal Mazarin. Luís XIV dirigia a França com menos de 50 mil agentes reais, entre eles os ministros e seus gabinetes, os conselheiros de Estado, os mestres de solicitações, os intendentes e seus funcionários e os magistrados. Todos lhe deviam fidelidade, dedicação e eficiência. No alto da administração, um chanceler, responsável pela justiça, um controlador-geral, dirigindo as finanças, e 4 secretários de Estado, encarregados da guerra, da marinha, dos assuntos estrangeiros e da casa do rei. Se estiver muito rápido, vocês me avisam, tá? Porque também eu estou contextualizando com outras coisas e eu posso estar falando um pouquinho rápido demais. Também, se vocês quiserem que eu repita, claro que eu vou repetir. Casa do Rei, aqui. A mudança teve um quê de continuidade. Mazarin deixou ao rei, com 23 anos, sua equipe de brilhantes colaboradores. Letellier, na guerra, Lione, nos assuntos estrangeiros, Foucault, não, Fouquet, aliás, se é francês, é Fouquet, desculpa, Fouquet. Tem que pronunciar o nome correto, né? Fouquet, nas finanças, ao lado de quem o cardeal colocou um homem seu, Jean-Baptiste Colbert, que substituiu Fouquet a partir de setembro e, depois, se tornou o controlador-geral das finanças reais em 1665. Tá certo, Rogério. Eu sou uma estrela, ô Riquelme. Eu brilho, sim. Continuando. Era, então, ministro de Estado e acumulava cargos, né? Fazia sozinho o trabalho de 6 ministros, né? Aqui a gente chamaria de faz tudo. Esses homens talentosos, provenientes da burguesia, do comércio ou da toga, formavam clãs familiares, cuja rivalidades, aliás, eram úteis ao rei. Era tempo de colocar o reino em movimento, em todos os domínios. Atenção na leitura, pessoal. Em todos os domínios, ponto. O controle dos corpos intermediários do Estado e a vigilância da administração provincial, ponto, né? Isso, o controle dos corpos, sim, o controle dos corpos e a vigilância da administração provincial se impunham. O instrumento da reforma escolhida por Luís XIV e Colbert foi a Câmara de Justiça, em novembro de 1661, cujos trabalhos duraram até 1669. Foram emitidas muitas condenações contra financistas acusados de desonestidade. Nas províncias, os intendentes inspecionavam e controlavam, repartiam a talha, os impostos e verificavam as dívidas das paróquias. Os governadores de província viam seu poder se reduzir. Os parlamentares deviam apenas registrar as decisões reais. O soberano trabalhava sem descanso, no caso Luís XIV, consagrando mais de 8 horas por dia aos assuntos do reino. Sua dedicação e sua coragem surpreenderam seus contemporâneos, quando Colbert lhe perguntou se ele devia fazer
relatórios longos ou curtos, o rei respondeu: longos, o detalhe de tudo. Aqui temos, né? Aqui no centro da imagem, tá? No final da página 137. Luís XIV, né? É considerado o maior dos reis absolutistas, como a gente vê. Ele disse que a monarquia só poderia ser absolutista, né? Deixando de lado os interesses da igreja. Principalmente quando esses interesses não tinham nada a ver com os interesses monárquicos, certo? Conhecido como o Rei Sol, a ele é atribuída a frase: o Estado sou eu. Vamos lá, a gente tem tempo de sobra para explicar, né, para contextualizar e explicar essas questões aqui, que não são poucas. A gente vai até a página 141, tá bom? Deixa eu ver aqui o que tem no chat dos meus queridos. É o seguinte, Patrícia, se você já tiver voltado, deixa eu te dizer uma coisa. Cadê a Ana Patrícia? Ana Patrícia, pronto. Se a tela ainda estiver branca, faz o seguinte, deixa o chat aberto também, aí vê se fica no normal, porque acontece uma falha no Meet, que eu não sei ainda qual é, que às vezes a tela da pessoa que está transmitindo fica branca. Mas quando você deixa a tela e o chat aberto, para você ficar vendo as mensagens, você consegue ver os dois, tá? Ver se dá certo. Se não der certo, você pode sair. Sempre soube, né, Riquelme? Então vamos lá. Página 138, vamos às atividades, certo? Primeira questão. Esses quadros aqui a gente pode deixar eles de lado, né? São apenas algumas orientações de pesquisa. Primeira questão. No processo de formação dos estados nacionais da França e Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos. Aqui vai ser apenas um item que vocês vão marcar, certo? Aqui não tem mais para contextualizar, além do monte que eu já contextualizei. Tá? Aqui é só pesquisa mesmo. Os aspectos, né? Que a gente pode falar, né? Majoritariamente, são os aspectos relacionados ao feudalismo, certo? Ao feudo. Então, você procure lá no texto o que fala do feudo, o que é que fala de política, né? De centralização ou de descentralização do poder, certo? E você encontra a melhor resposta. Segunda questão. O soberano não é proprietário de seus súditos. Deve respeitar sua liberdade e seus bens em conformidade com a lei divina e com a lei natural. Deve governar de acordo com os costumes, verdadeira constituição consuetudinária. Consuetudinária. O príncipe apresenta-se como árbitro supremo entre as ordens e os corpos. Deve impor a sua vontade aos mais poderosos de seus súditos. Consegue-o na medida em que estes necessitam dessa arbitragem. Esta é uma das caracterizações possíveis dos governos coloniais da América, das relações entre fiéis e as igrejas protestantes, do Império Carolíngio, dos califados islâmicos ou das monarquias absolutistas. Essa daqui a gente não vai nem explicar, né? Essa daqui já está respondida, né? A 2, a gente já sabe que está tranquila, né? Nossa Senhora, o que foi isso, Mariana? Ah, foi sem querer, né? Tá ok. Estamos na página 138, tá? Terceira questão. A famosa frase atribuída a Luís XIV, o Estado sou eu, define. Essa daqui também está respondida, né? A gente acabou de ler o texto, a gente falou demais sobre essa palavra. Então, não tem nem o que explicar, certo? A terceira questão também está muito fácil. Eu espero que vocês concordem, tá? Mas, se não tiver fácil, vocês digam, tá bom? Tudo bem, Mariana, tudo bem, acontece. Às vezes o meu também estava e eu fico digitando, acontece.
Sim, é tudo para casa, muita coisa para fazer aqui. Não tem condição da gente vir para uma aula dessa e eu ficar passando atividade para vocês resolverem aqui, né? Não dá, não. Quarta questão. A formação do Estado espanhol, constituído da aliança entre a monarquia, a nobreza fundiária e a Igreja Católica, implicou uma estrutura fundiária patrimonial com uma sociedade hierárquica e nobiliárquica. Sobre o tema, é correto afirmar... Vamos lá, isso aqui a gente deu uma passadinha, mas a gente... 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Dá para explicar tudo, sim. Tá tudo bem, não tem problema. 10 minutos dá para explicar tudo. Se bem que a gente tem 12, né? A fragilidade da burguesia, né? Sobre a formação do Estado espanhol. É correto afirmar que a fragilidade da burguesia das cidades comerciais foi superada com a formação dos estados? Depende, né? Olha só, se a gente estivesse falando de outro estado, aí sim, essa daí estaria correta, né? De cara, pessoal, de cara, né? Eu já vou eliminar a A. A gente não pode falar de maneira nenhuma sobre a A. Não no Estado espanhol, tá certo? Talvez no francês, né? No francês, com certeza. Formação do Estado francês, sim. Principalmente quando estamos falando de Napoleão Bonaparte, né? Agradando ali a burguesia. Como eu falei muito aqui para vocês, principalmente tirando as dúvidas da Patrícia, da Raíssa e de alguns meninos que perguntaram. Eu disse que a A você elimine, tá? A A não tem condição de ser a resposta correta. Eu vou dar essa colher de chá para vocês. A que eu posso dizer na quarta questão é que não é a A. Obrigado, Michel. Muito obrigado. Que fique registrado. Próxima questão. O início da época moderna está ligado a um processo geral de transformações humanísticas. Atenção aqui, pessoal, na leitura. Artística, cultural e política. A concentração do poder promoveu um tipo de Estado. Para alguns pensadores da época, que procuraram fundamentar o absolutismo, a função do Estado é agir de acordo com a vontade da maioria. Não sei, né, se está correto ou se não está. A história se explica pelo valor da raça de um povo? Pode ser, não sei. A fidelidade ao poder absoluto reside na separação dos poderes? Pode ser. Essa aqui gera uma certa dúvida. O rei, né? Prestem atenção, estamos falando da frase acima, tá? A concentração do poder promoveu um tipo de Estado, né? Prestemos atenção. O rei reina por vontade de Deus, sendo assim considerado um representante de Deus na Terra? Pode ser, eu não sei. Talvez sim, talvez não. Ou a soberania máxima reside no próprio povo? Isso aqui é quase um anarquismo, né? Esse item é. Essa quinta questão realmente está um pouquinho complicada, mas leitura e atenção, olha, vão ajudar você a chegar na melhor resposta, certo? Sexta questão. Entre as instituições políticas do Estado moderno, atenção, Estado moderno e instituições políticas, certo? A que mais o caracteriza é o absolutismo monárquico, nova reforma política, cujos fundamentos estavam expressos na Suma Teológica de Tomás de Aquino, mercantilismo, que servia para justificar o enriquecimento da Igreja Católica, absolutismo monárquico, que intervinha na vida econômica, liberalismo praticado pelos príncipes, ou absolutismo monárquico, que punha em prática uma política econômica de características não intervencionistas, quase liberais, a política mercantilista. Notem que a gente tem 3 absolutismos monárquicos aqui, né? Com 3 leituras diferentes, né? Uma para cada. Sétima questão. A formação das monarquias absolutistas na França e na Inglaterra esteve ligada à Guerra dos 100 Anos.
sobre as mudanças proporcionadas por essa guerra, analise as seguintes afirmativas. Os monarcas, tanto na guerra quanto da... Aliás, desculpem, os monarcas, tanto da Inglaterra, cadê meus óculos? Quanto na França, tiveram a sua autoridade fortalecida. As alianças entre a nobreza feudal e a burguesia fortaleceram a centralização dos feudos. O poder dos nobres, que exerciam autoridade particular nos feudos, foi abalado? São corretos 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, ou todas estão corretas? Você que vai me dizer. Até eu poderia eliminar um aqui para dar uma colherinha de chá para vocês, mas eu não, já dei colher de chá demais. Ana Monteiro. Oi, Ana. Problema? Vixe, então sai e volta, porque esse problema é no teu aparelho. Pode sair e volta, eu espero. Vá, rapidinho, tá bom? Vamos só esperar ela voltar, pessoal. Dá tempo, tá? Ela entrar, eu retomo a explicação. A gente vai para a oitava questão. E a gente tem a próxima página também. Cadê ela? Já voltou? Ana Monteiro, cadê a Ana Monteiro? Ela voltou, pessoal? Tá onde? Não tô vendo. Bom, vamos lá. Sem brincadeira aqui no chat. Vamos retomar. O trono real, oitava questão. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam, de alguma maneira, da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar que ele vê melhor. Pronto, estou lendo aqui, viu, Sibeli, a oitava questão, tá? Eu só li o enunciado. Pronto, só estou lendo o enunciado. Essas afirmações de Rousseau referem-se ao contexto do século XII na França, do século X. Passando aqui essa explicaçãozinha rasa, né? Já que vocês vão ler melhor em casa e o tempo está correndo. Mas tá na França, no qual ocorria uma profunda ruptura entre a Igreja e o Estado pelo fato de o Papa almejar o exercício do poder monárquico por ser representante de Deus. Do século X, na Inglaterra, no qual, aliás, a Igreja Católica atuava em total acordo com a nobreza feudal. No século XVIII, na Inglaterra, quando foi desenvolvida a concepção iluminista de governo, como está exposta. Do século XVII, na França, no qual se consolidavam as monarquias nacionais, ou do século XVI, na Espanha, no momento da união dos tronos de Aragão e Castélia. Vamos nos atentar ao seguinte, tá? Tem coisas aqui dessa questão que a gente nem viu, tá? Tem coisas aqui que a gente nem viu. Então, atenção com isso, tá? Tá certo, Raíssa, pode ir. Nona questão. Por volta do século XVI, associa-se à formação das monarquias nacionais europeias. Quando eu falo aqui que na oitava questão tem coisa que a gente não viu, é para você eliminar, tá certo? Mas elimine com atenção, tá? Veja se você não passou despercebido de algum tema, certo? Associa-se à formação das monarquias nacionais europeias à demanda do protecionismo, à afirmação político-econômica, as navegações e conquistas ultramarinas, o crescimento do contingente de mão de obra camponesa
ou o surgimento de uma vanguarda cultural e religiosa, por influência do ceticismo francês. 10ª questão. Jacques Rousseau utilizou argumentos extraídos da Bíblia para justificar o poder absoluto e direito divino da realeza, como com o lema um rei, uma lei, uma fé. São características do absolutismo na França. Vamos para cá. Você tem que somar, tá certo? A concentração, por exemplo, se você acha que são só duas características, né? Por exemplo, a primeira e a segunda, 1 mais 2, o resultado vai ser 3, né? Claro. Se for o primeiro, a primeira característica e a última, 1 mais 16, 17, tá certo? Você vê as características, você faz a soma e põe aqui, tá certo? Aqui tranquilo. Muito tranquilo também. Lembrando que se você tiver uma dúvida e você quiser esclarecê-la, não percam a oportunidade de chamar o professor, tá certo? Eu tiro a dúvida na hora. Assim que eu ver, eu tiro a dúvida, certo? É a última aula, Isabelle. Pode ficar tranquila. Aliviado. A fase de Luís XIV, a frase, aliás, o Estado sou eu, l'état c'est moi, l'état, aliás, l'état c'est moi. Como a definição da natureza do absolutismo monárquico, significa facinho também. Principalmente a partir do século XVI, vários autores passaram a desenvolver teorias justificando o poder real. Né? Vamos lá para o final. Para isso, você, aliás, desculpa, eu pulei aqui. Para os legistas, que através de doutrinas laicas ou religiosas tentam legalizar o absolutismo. Um deles é Maquiavel. Afirma que a obrigação suprema do governante é manter o poder e a segurança do país que governa. Para isso, deve-se usar todos os meios disponíveis, pois os fins justificam os meios. Ele professou suas ideias na famosa obra, essa aqui você basicamente coloca a maior obra de Nicolau, que você acha ela, tá? Nicolau Maquiavel. Falta só a 13ª questão, quem quiser fica, tá certo? Que só vou explicar ela e a gente encerra. O absolutismo, como forma de governo, esteve presente na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, na França e na Inglaterra, tendo impactado, aliás, e influenciado as maiores economias de seu tempo. Seus pensadores mais conhecidos e suas teorias foram. Essa daqui está lá no livro, lá em cima. Tem o nome dos teóricos lá em cima. É só você olhar e marcar. Tem nomes aqui que você vai eliminar porque não tem, certo? Aliás, desculpe, tem teorias aqui que você vai eliminar porque não tem, mas os nomes estão lá em cima e as teorias também estão lá em cima, tá ok? Bom, para quem ficou até aqui, né, que viu essa última explicação, obrigado, pessoal. A gente se vê novamente